Muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Esse programinha semanal que traz sempre convidados especiais, sempre compartilhando conteúdo de relevância, coisas que te provocam a pensar de forma diferente, coisas que tiram você do óbvio. Eu tenho a honra de receber uma convidada aqui maravilhosa, que tem um sobrenome também espetacular, diga-se de passagem. Flávia Monteiro. Flavinha, super obrigado, viu, por fazer parte aqui da história do Movendo-se. Imagina, né, primo? Minha Praticamente, né? prima, é. Tá muito bom ter você aqui. Ah, imagina, eu que agradeço o convite. Foi difícil, né, a gente conseguir Nossa senhora! marcar nessa vida maluca de eu falo que eu tô numa fase mãe multifunção, mulher polvo, mãe turista, e aí vem pandemia que você tem que assoviar Chupacana Tudo ao mesmo e tempo. e você tem que coordenar, né, a carreira, a vida profissional, mãe, esposa, dona de casa, porque a pandemia né, essa férias, vai, feriado, entre aspas, né, Sim, prolongado, sim. meio lockdown E e aí dispensa todo restrições, trouxe de mundo, e volta aí essa exatamente. prisão, né. Sei bem como é, sei bem como é. Mas é ótimo ter você aqui. A gente teve dificuldade, mas conseguimos finalmente marcar esse nosso bate-papo, que vai ser uma delícia, não tenho dúvida. Agora, você dispensa apresentações, mas para a gente seguir o padrão aqui desse podcast, tem sempre uma pergunta inicial. Pergunta não, tem sempre uma chamada aqui de abertura que eu peço para o meu convidado se apresentar sem falar o que faz. Então, quem é a Flávia Monteiro? Quem é você? Se apresenta sem falar o que você faz. É profunda, é complexa a pergunta, mas ela é proposital. Então, eu acho que eu, Flávia Monteiro, eu me vejo uma mulher, menina mulher, com uma alma super infantil. Eu acho que eu não perdi essa essência da alegria, da diversão, eh, e ao mesmo tempo alegre, divertida, porém pavio curto, arretada. Eh, eu antigamente eu acho que eu era mais, eu acho que a gente vai mudando, né, conforme as coisas, a Uhum. vida vai nos apresentando e os fatores externos vão acontecendo, como é que você vai reagindo, né, e vai amadurecendo, e as experiências, como é que você vai lidando. Então, eu acho que eu era mais permissiva, hoje eu já não sou mais tanto. Tá. E isso é uma mulher de bem com a vida, eh que ama as pessoas, que ama o mundo, que ama a vida, que ama fazer o bem, que gosta de ver as pessoas felizes, que sonha com um mundo melhor para todos nós, igualitário, cheio de saúde e, respeito, empatia. Ai, muita fé, né, esperança, enfim, o paraíso. Show. Que bom. E você sabe que Bem você, aquela bem apesar da sonhadora de si gente como uma boa canceriana. apesar da gente ter se conhecido há pouquíssimo tempo, tudo isso que você falou, essa descrição, essa apresentação que você fez de você mesma, é uma impressão que me passa. Eu tenho essa sensação também, assim, todos os adjetivos aí que você usou e um pouco da tua descrição é o que transparece, pelo menos para mim, imagino que para a maioria das pessoas. Ou seja, muito provavelmente você é autêntica também, né? Você transparece aquilo que de fato você é. Sou meio tipo meio mãe leoa, né, meio mãezona, amiga que cuida, que protege, a que Legal. fica aí às vezes mediando, as situações. Sempre tento ver o lado positivo das coisas, mesmo nos momentos mais difíceis. Sempre tento, aprender com aquilo e tentar olhar com outro olho mesmo, né, um Sim, sim. olhar mais amoroso, né, de mais acolhimento, como aprendizado mesmo, né. Sem dúvida, sem dúvida. Sou mesmo essa mulher que brigo por aquilo que eu acredito e pelos meus. Brigo mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu pegar um gancho numa coisa que você falou agora aqui, antes da gente entrar no papo de carreira, né, que é um pouco do propósito aqui dessa conversa. Eu
a gente é parecido nesse sentido de sempre buscar o lado positivo das coisas. Eu sou um cara, otimista, demais, assim, como DNA de otimismo. E eu estava lendo esses dias, tem alguns fóruns, algumas discussões acontecendo, falando sobre um tema que é um tema bastante interessante da gente olhar com cuidado, que é a positividade tóxica. Não sei se Exatamente, eu fiz um você post viu. sobre Ah, você isso. fez? Ó, que legal. Tem muita Fiz, gente está escrevendo sobre isso, fiz um e post. acho que é legal a gente fazer um parênteses, né, porque por mais que a gente seja uma pessoa otimista, por mais que a gente sempre busque olhar o lado positivo das coisas, tem horas que é importante a gente respeitar a emoção negativa quando ela chega, né, e ela vai vir. Então não adianta a gente querer o tempo inteiro esconder a emoção negativa, tentando fingir que ela não existe, né. Não, a gente é positivo, você tá sangrando, tá com uma dor enorme do teu lado, e você tem que estar o tempo inteiro de forma positiva. E não é assim, né, nem acho que nem robô hoje em dia é programado para ficar desse jeito. Então acho que é um ponto legal, assim, né, apesar da gente ser otimista, da gente olhar o lado positivo das coisas, é importante que as pessoas também entendam que, se dê a espaço para sentir também o lado negativo. Supere, obviamente, tente superar isso o mais rápido possível, mas saiba que aceitar a emoção negativa faz parte do processo, inclusive, de compreensão dessa emoção. É verdade. Assim, esse post que eu fiz é porque, enfim, eu tive crise de ansiedade. E demorei, custei até falar, me abrir com as pessoas, enfim, falar Uhum, sobre isso. uhum. E numa matéria eu acabei me abrindo e isso virou um comentário, assim, meio que, eh, viralizou, entre aspas, onde como as pessoas se identificaram com relação a isso. E quando eu estava passando pela crise de ansiedade, estava tentando sair dela, os meus posts eram muito sobre isso. Aham. Positivismo, não sei o quê, porque eu estava no momento coach, tá-tá-tá, aquela coisa. E aí eu me deparei com a positividade tóxica. E como, às vezes, é importante você, de fato, como você falou, não só olhar, como você se acolher, né? Uhum. E tomar cuidado com o que você fala com o outro, porque às vezes você acha que você está ajudando aquela pessoa que de repente está com crise de ansiedade, ou está com uma depressão, ou está com um problema maior até a ponto de suicídio, né? Quando você chega Sim, num sim, grau sim. que te leva até o suicídio, você tem que tomar muito cuidado. Então, aí, até fiz um outro post falando sobre como você deve agir quando você se depara com uma pessoa com esse tipo de problema. Então, Uhum. a positividade tóxica é um dos problemas e um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala e como a gente Total, verbaliza. E você realmente total. sentir, se acolher e pedir ajuda, né, você reconhecer que aquilo não te pertence, você só está naquele momento e que você precisa realmente de ajuda, seja psicologicamente, falando e, eh, com um medicamento, né, uma Claro, parte claro. mais, de Senão a gente remédio. fica tocando violino no Titanic, né. Enquanto você tem que salvar a tua vida, você tá lá, esquecendo o que tá de fato acontecendo de mais urgente, que você precisa cuidar, e aí você fica lá tocando violino e não vai É não vai verdade, resolver, né. é Ô verdade. Flavinha, seguinte, vamos falar da tua carreira. Você começou Eba. muito nova, né, você começou muito nova, não sei nem como é que deixaram você trabalhar naquela época, porque pra Olha, eu quem não já sei o que seria da acompanha minha vida se fosse hoje. ai meu Deus. Pra quem acompanha já o trabalho da Flávia, Flávia, você já fez tudo, né, você já fez cinema, teatro, TV, musical, enfim, é difícil achar o que você não fez nesse mundo da arte, né. Mas conta um pouco, assim, um resumo, geral da tua carreira e os 3 principais movimentos marcantes ou fatos marcantes, assim, dessa tua longa trajetória. Imagino que seja muito difícil você encontrar aí 3, porque tem muita história, mas se você pudesse aí, contar pra gente, quais seriam? Então, eu comecei aos 14 anos no filme A Menina do Lado.
no cinema, e eu não fazia nada, mas sempre buscava testes, porque eu sempre quis ser atriz, enfim. E quando eu li no Legal. jornal que precisavam de meninas para fazer um filme de 14 anos, me inscrevi, levei minha mãe, meu pai não sabia, fiz tudo escondido. Aí passei em todos os testes, até que chegou no teste final, e aí precisava da autorização do meu pai. Era um filme que tinha cenas de sexo, que tinha nu, Uhum. e era um filme que falava sobre a relação e amorosa, na realidade, uma relação de amor profundo, né, não é pegação nem nada, de amor profundo entre um homem de 45 e uma menina de 14. E aí, oi filha. E É? temos participação Oi, já especial aqui. é, Sofia. O que que foi, meu amor? Sofia! Hã? Você se arranhou, meu amor? Então você toma cuidado, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, me fala. Ó, gente, eu não Se vou editar arranhou. essa parte, porque isso faz parte, inclusive, do que é a vida real. Não, E o podcast também precisa isso. refletir a vida real. Não, e pô, nada, se arranhou, tá toda mamãe. E Hã. ela não é assim não: "Mamãe, me arranhei", toda dengosa, porque eu não tô lá dando atenção. Que atenção. Mas enfim. E aí foi um filme que foi muito falado na época, obviamente não naquela repercussão que seria hoje em dia com redes sociais, obviamente, né, naquela época não Claro. tinha isso, era só através de revista e jornal, que as notícias aconteciam, inclusive em televisão. E eu estava em colégio de padre, quase fui expulsa do colégio. Olha, E porque as mães ligaram pedindo: "Ah, como pode deixar uma menina fazer um filme desse?". E foi um filme que fez muito sucesso. É sucesso demais, assim, a gente ganhou todos os prêmios, eu ganhei o prêmio de melhor atriz revelação, que Reginaldo legal. também, o filme ganhou Gramado, eu e Reginaldo, Festival de Brasília, enfim. Foi um filme que teve muito retorno e daí eu surgi. Fiz mais alguns filmes e veio o convite para fazer meu primeiro personagem na televisão, que foi Vale Tudo, que também foi Uhum, uma comoção, que era a menina, o meu personagem era a Fernanda, que falava sobre a virgindade, perder a uhum. virgindade adolescente, né, se é com um namorado que você gosta, acabou de pegar e é um gostosinho bonitinho, ou com um cara que de repente é um pouco diferente, mas ele é mais educado, ele é mais amoroso, Tá. né, não é tão bonito, mas ele tem uma forma Outros mais atributos. mais educada de tratar uma mulher do que o outro. E falava sobre isso, mas fiz várias outras novelas, mas de fato, a minha vida se resume antes da Menina do Lado, depois da Menina do Lado, Uhum. antes de Chiquititas e depois de Chiquititas, porque eu fiz várias novelas e veio o convite para fazer Chiquititas, que foi uma novela realmente de sucesso nacional, que falava sobre, ah, o orfanato, meu personagem era uma assistente social, que virou diretora de um orfanato, e aí Uhum. permeava esse universo aí infantil de problemas de pessoas que foram não são adotadas, enfim, esse universo aí difícil, que até hoje Aham. é muito difícil, não só como tem criança para ser adotada, como é difícil adotá-las, né, até pelo o sistema, Sim, sim. burocrático do país, e como elas são, às vezes, maltratadas em alguns orfanatos, enfim. E aí o universo traz, assim, esse universo das Chiquititas traz o lúdico, a esperança, o amor, as crianças, a amizade, o lúdico, era uma novela cantada, é É. uma novela Isso foi dançada. 97, 98, não foi, Isso, Flávia? isso. Você E sabe foi que um boom, né. eu tenho 2 irmãs. Eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, né. E eu me lembro muito, assim, muito da fase Chiquititas, 97, 98, porque a minha irmã mais nova, ela tinha ali 7 anos de idade, mais ou menos. E ela era apaixonada. Aliás, Lu, se você tá ouvindo aí, tô conversando com a diretora do orfanato, era Carol, não era? Tia Carol, é Tia a tia Carol, Carol. tá, Lu? Tô conversando com a tia Beijo. Carol. E ela era eu lembro que minha mãe até mandou fazer roupinha pra ela igual das Chiquititas e tal. E o mais engraçado, o Flávia, é que hoje em dia eu tenho 2 filhos, tenho um de 4 e um de 10. O Miguel de 10, ele é viciado. Ele começou a assistir no Netflix
e agora já que acho que tem mais de 500 episódios lá, ele só assiste isso na televisão. Tá completamente que é É depois uma pena, porque a a segunda nossa geração. essa segunda Chiquititas ela teve, a oportunidade de trazer, eh, de ser uma novela na parte da era soci da era digital, Sim, com sim, dos streamings, né. canais fechados, streamings e que não é o caso do nosso, então a gente fica É, meio obsoleto. Então, daqui a pouco eu acho que nem vai mais existir os nossos vídeos no YouTube, daqui a pouco vai mudar tudo, gente, que tristeza. Mas não podia fazer um compilado e podia, fazer a né. mesma sessão Chiquititas para os streamings, do Podia, primeira versão? podia, podia, podia. E Eu essa gostaria sem de dúvida viver foi uma fase super marcante na tua carreira, né. Acho que de lá assim, pra porque cá teve muita coisa dança. aconteceu também. A Chiquititas, eu acho que toda vez que você trabalha com criança, você atinge um universo enorme, né. E quando Sim. você fala a língua deles e eles se identificam, então você vive nas nuvens, e é um lugar que eu me sinto muito à vontade. Eu amo o universo infantil. Eu adoro brincar com criança, eu adoro brincar com minha filha, eu gosto da forma como eles pensam, eu gosto do lúdico, eh, eu vibro com eles, e então, assim, foi um personagem que veio, assim, perfeito, porque seria difícil, Uhum, de repente, se eu não uhum. gostasse muito de criança, enfim, né, você faria um personagem aí por fazer. Mas eu me divertia demais com eles, então eu também entrei na onda, eu também entrei naquele universo Chiquititas de ser como todos os fãs, né, e todo mundo, e todas as crianças. Então a gente fez uma família, e a gente toda vez que a gente vinha para o Brasil e sentia aquele calor humano, porque a gente morava fora e ficamos Era 4 anos lá. Argentina, né? Foi na É. Argentina que foi gravado, né? Argentina, exatamente, em Buenos Aires. E sem acesso na fãs, sem acesso a nada, né, então era Uhum, muito uhum. difícil. Então quando a gente veio fazer os shows, então era muito legal, porque foi a parte que as pessoas estiveram perto, viveram aquele Sentiu o calor universo do mágico, público, né? lúdico, com as músicas que eles mais cantavam, né, o sucesso nas rádios. Eu ganhei disco de platina, com 1,5 milhão de cópias vendidas, de Que máximo. Chiquititas, tenho o quadro aqui em casa, então ai, muita coisa, muito, né, viramos álbum, grampo, copo, festa de aniversário, balão, Tudo que você pode boneca. imaginar. Aí eu fui contratada pela Abril Music, lancei meus CDs, aí Uhum. eu lancei minha boneca, Flávia Monteiro, fiz uma parceria com a pra lançar toda a coleção, infelizmente não foi possível, porque ela faleceu, a Maria Clara Machado, então lancei A Menina e o Vento também em CD. Então trouxe muita Uhum. coisa nova para minha vida, Chiquititas. Uhum, uhum. Nossa, foi muito bom, muito bom, muito bom, porque eu pude, ai, sei lá, fazer tudo e mais um pouco. Foi muito Depois bom. disso, ô Flávia, depois disso teve pensando nesse universo infantil, surgiram outros trabalhos com essa pegada mais infantil ou Chiquititas acabou sendo o grande projeto na tua carreira nesse sentido? Não, surgiu várias outras, chamadas, convites, mas aí eu Uhum. achei que eu estava muito naquele universo e de Rotulada com repente esse universo. é, né, eu podia até ter, de repente, ter surfado mais essa onda, se eu Uhum, pensasse só nisso, né. uhum. Mas eu queria fazer também outras coisas um pouco. Mas eu acabei fazendo uma peça que foi Frisson, que é uma peça também musicada, em cima um pouco mais, pode ser para criança também, mas um pouco mais para jovem, que tinha Sim, sim. circo, uma pegada, mais high-tech, em cima do, eh, Josie and the Pussycats. Então era uma banda, enfim, de música, então era muito legal. Em peça de teatro que a gente fez também ao vivo, com uma banda ao vivo, cantando e tal. Mas eu podia ter, de repente, ter surfado mais a onda, talvez. O Uhum, Silvio tinha me chamado para fazer Pícara Sonhadora depois das Chiquititas, e eu não aceitei, uhum. porque eu de verdade estava cansada. Eu precisava dar uma descansada. Enfim. E você falou um ponto interessante, né, precisava dar uma descansada. As pessoas têm uma imagem, em geral, de que
ser artista é só glamour, né, mas tem, como toda profissão, altos e baixos, né. E você se lembra, assim, desses altos e baixos, ou o que que você pode falar em relação à tua carreira, à tua história, sobre esse viés, né, da tua profissão, não sendo somente o lado bonito da história, né, porque é o que a gente vê na TV, no cinema, é sempre o lado bonito da história. Mas na vida real, você é uma profissional, né, e você tem aí você precisa fazer gestão da tua carreira em várias frentes, né. Como é que é isso, Flávia? Pois é, eu acho que como tudo na vida é feita de altos e baixos, inclusive tatuei o infinito, porque para mim significa Show. isso, que a vida é feita de altos e baixos, mas a gente não pode perder o nosso centro, né, Uhum. esse seria o ideal, né. A vida é feita disso, e carreira também, né, principalmente uma carreira de atriz que onde a competição é enorme, tem muitas pessoas iguais a você, parecidas, onde você compete com o mesmo papel. Você se manter nessa carreira, eu acho que é um dos sonhos, de todo ator, envelhecer nela. É uma Uhum. Seria uma glória, né, se você conseguir envelhecer na profissão atuando nela. Tipo, Bibi Ferreira, Natália Timber, Fernanda Montenegro, pessoas que estão atuando na profissão e estão Sim, aí sim. fazendo seu teatro, sua peça, né, seu filme, sua série, lançando livro, enfim, permeando o mundo da arte, cada um com a sua fala, cada um com a sua com o seu momento, e você poder sempre ter aquele lugar de fala e o lugar onde as pessoas podem te olhar com carinho, né, com a sua trajetória, porque às vezes sempre a gente tem a sensação de que você está sempre começando do zero. Uhum, A carreira uhum. digamos, da celebridade, do status, da fama, ela é muito inconstante, né. Então, o ideal é o quê? Você construir uma carreira sólida, onde, eh, o sucesso e o fracasso eles estão aí permeando, porque, Sim, sim. faz parte. Se você puder ter mais sucessos do que fracasso, puta que glória, né. Se você tivesse mais fracassos do que sucesso, então alguma coisa está errada, o que que você precisa resolver para poder Uhum, mudar isso aí. Mas a gente está aí. Mas assim, a inconstância de um contrato, a inconstância do dinheiro, aí você tem que trabalhar, a velhice vai chegando, a idade também, a dificuldade, de você, estar trabalhando fica maior, porque geralmente o novo vai pegando lugar, o mais velho vai ficando um pouco uhum, mais escasso os personagens, uhum. as participações. E mais do que isso, eu acho que tá ficando tão tão gostoso ter fama, é tão gostoso fazer isso, né, e a rede social trouxe muito isso. Trouxe, trouxe. Então, tem gente que tem muito mais milhões de seguidores e faz muito mais publicidades e muito mais trabalhos e ganha muito mais dinheiro do que aquele ator que rala a vida inteira e que tem isso de seguidor né, e não ganha tanto, de repente, uma pessoa muito mais velha ou mais nova. Enfim, e você permeia nesse universo novo aí. E que quem não fez parte e que não começou a carreira nesse universo, Nesse tem que correr universo. atrás, É, né, é. para você poder se igualar. Mas, dá depressão, a gente fica triste, a gente fica inseguro, Crise de faz parte. ansiedade. Da crise de ansiedade, a gente às vezes a gente se sente mal, vem a insegurança, vem as questões, vem os pensamentos ruins, os questionamentos, às vezes dá vontade de desistir, você fala: "Ai gente, que preguiça, será que eu preciso passar por isso tudo de novo? Que preguiça", Uhum, uhum. né, por que que a coisa não pode ser assim, né, linear, por que que a coisa não pode ser fluida? Não, você tem que sempre aí parece que quebrando, às vezes, parede. "Ó, opa, quebrei mais uma parede", né, tipo matando leão mesmo. E a vida é assim. E, de repente, vai te transformando mais forte, né. Mas é difícil você manter a positividade. É todo momento, né. E a maturidade, eu acho, né, Flavinha, ela traz muitas vantagens, né, quando a gente vai
vão se passando os anos, a gente vai envelhecendo, tem muita vantagem nisso também, do ponto de vista de maturidade, de experiência. Mas profissionalmente, dependendo inclusive da profissão, pode haver sim um impacto, porque muitas organizações ou contratantes, o que quer que seja, enxergam o ápice da produtividade em faixas etárias diferentes, né. E para você, como uma mulher, né, que trilhou uma carreira aí desde os 14 anos, né, passando dos 40, numa faixa ali de 40, 50, o que que você enxerga de desafio? Aliás, você falou já um desafio que eu achei super interessante agora, que é de se inserir do zero num mundo novo que é o mundo digital, né. Então na sua era, não existia esse mundo. Então, todo ator, atriz, todo mundo que está hoje entrando no mundo da arte, já entra nesse mundo digital. E quem passou já por muitas etapas e quem já é mais maduro, tem que entrar agora nesse mundo, assim, ou você está dentro ou você não está em lugar nenhum praticamente, né, porque a vida ela faz pa o digital faz parte da nossa vida, né, não dá para brigar contra isso, né, não dá, tem que aceitar e ver como é que eu posso usar a meu favor, né. Além dessa questão do digital, assim, o que mais você enxerga como desafio hoje para uma mulher profissional, seja na tua profissão, né, na arte, ou em outras profissões, mas uma mulher mais madura, quais são os desafios enfrentados aí profissionalmente, na tua visão? Eu acho que, é você conquistar o seu lugar, né, eu acho que por exemplo, eu acho que a mulher, vou começar lá atrás, né, a mulher Tá. vem Uhum. galgando aí o seu lugar, Seu espaço. a sua o seu espaço, o seu posicionamento, a sua fala, né, e cada um na sua área, cada um na sua profissão, cada um no seu quadrado, cada um, né, cada qual no seu cada qual. Uhum. Mas a mulher é sempre vista como, né, também como um olhar de desejo, as mulheres mais novas, né, a beleza, a sedução, então o que que é o belo, né, o belo tem mais espaço. A mulher mais velha, mais madura, digamos assim, ela tem um outro lugar, ela tem uma outra fala. Ela é interessante também, muito interessante. E assim, eu me vejo até muito mais interessante, na fala, de repente, assim, mais alegre, mais espontânea, mais divertida lá atrás. Mas hoje em Tá. dia, eu acho que eu tô mais interessante na conversa, na fala, na postura, como eu me coloco, como eu me Uhum, vejo, uhum. como eu gostaria de me ver, como eu gostaria que as pessoas me enxergassem. Então, eu acho que todo mundo, toda mulher passa por isso. E a dificuldade, eu acho, da profissão, aos 40, é você poder alinhar a mulher, o ser mulher, dona de casa, esposa, mãe, profissional, São o muitos tempo para papéis, você, né. né, o social, o Uhum. enfim, a sua pizza, né. E como é que você coordena tudo isso junto com a profissão mais velha? Porque às vezes você fica mais cansada, inclusive. Você não tem tanto pique, tem É, coisa que a você energia que uma cansa. hora acaba, exatamente, exatamente. Entendeu? Que cansa. Então, assim, então a dificuldade eu acho que maior é você poder coordenar tudo isso, eh, aos 40. É óbvio que quando você está com 40, você está com mais cabeça, você de repente coordena melhor do que se você tivesse que também Sim, ter que fazer sim. tudo isso aos 30 ou aos 20, porque tem meninas de 20 e 30 que tem que fazer tudo isso também, né, cada um no seu quadrado. Mas, assim, eu acho que o amadurecimento, ai, sei lá, a a idade mais velha, por exemplo, eu penso, eu 50, falei: "Gente, 50 anos", falei: "Não tenho mais idade para determinadas coisas, eu não, quero passar por determinadas coisas, o que que eu quero Uhum. fazer, da minha vida até os 80? Caramba, eu já estou no topo da montanha, será que eu estou realizada profissionalmente? Será que eu, já estou satisfeita e agora quero me aposentar, né, fazer o meu plano aposentadoria
só curtir a Uhum, vida uhum, uhum. e ok? Ou eu quero ainda ser ativa? Sei lá. Eu acho que passa milhões de perguntas na Com cabeça da certeza. gente, quando a gente chega aos 50, sabe. Eu acho que é um divisor de águas na vida de uma mulher. Eh, Para umas é a beleza que você vai ficar mais velha e pega na parte estética, tem outras pega na parte, de vida, enfim, cada um vai pegar em um canto. Na minha pega nesses pensamentos aí que eu te falei. Todo E eu acho que ne e esse acho que confusão mental. acho que nesse período, né, nesse momento de vida, eu falo muito sobre isso aqui nesse podcast, né, da importância do autoconhecimento, né, da importância da gente conseguir fazer uma leitura de nós mesmos e de como isso é difícil. E claro que a tendência é que quanto mais tempo passa, mais chance, mais oportunidade a gente tem para a gente se conhecer melhor. Não que isso seja uma regra, porque tem gente com 60, 70 anos que não se conhece quase nada. Mas houve mais oportunidades para isso, né. E talvez essa seja a grande vantagem da maturidade, de você ter tido mais tempo para você se compreender e se conhecer melhor, para você inclusive tomar essas decisões, né, quando esses pensamentos vêm e que vão vir sempre naturalmente, né. Então na medida em que esses pensamentos vêm, qual caminho eu sigo, qual decisão eu tomo, você se conhecendo melhor, sabendo o que é melhor para você, o que vai te fazer bem, a tendência é que essas decisões sejam mais acertadas quando você, as faz com 40, 50 anos do que quando você faz com 20 anos, né, faz sentido? É, com certeza. A experiência, né, te dá o caminho, eu acho, né. A experiência te dá fala, te dá caminho, te dá atitude, te ajuda, eu acho. Te ajuda muito a Sem você dúvida. conduzir de uma forma melhor. Mas eu às ve mas assim, é engraçado, né, e eu falo: "Nossa", né, eu me olhando, fazendo um feedback, eu lá atrás, eu falei: "Nossa, eu nem me reconheço". Não me reconheço, tipo, parece que é outra pessoa que foi, tipo, sendo abduzida por uma outra, que foi sendo abduzida por uma outra. E assim, a essência não muda, Não né, a muda. essência e o Uhum, caráter não uhum. mudam, mas a personalidade, em algumas coisas eu acho que ela vai se alterando um pouco. Eu acho que a atitude, a postura, ela vai mudando. Então, eu posso ter a mesma personalidade aí camuflada, agora eu acho que ela Uhum, está uhum, mais uhum. empoderada, Entendi. sabe. Ô Flavinha, se você pudesse voltar lá atrás na tua carreira, você faria alguma coisa diferente, né, pensando em tudo isso que você viveu, pensando nos movimentos que você fez, você faria algo diferente, assim, você se arrepende de alguma coisa? Olha, é claro que eu acho que a gente sempre se arrepende, fala: "Ai, pra que que eu fui fazer isso, né, eu podia ter escolhido diferente". Ou Falei: porque eu não "Nossa, pra fiz isso, que né? que eu Para que que eu fiz essa escolha, né, fazendo ou não fazendo? Sim, sim. Por que que eu escolhi isso? Por quê? Ah, ok, porque eu tinha que passar por isso, porque é um aprendizado, blá-blá-blá, Uhum, blá-blá, que todo mundo já sabe. uhum. Mas é óbvio que a gente tem, fatos que eu falei assim: "Ai, eu podia ter me poupado disso. Ai, podia ter, pulado essa", sabe. Podia ter economizado aí uns 2, 3 anos da minha vida, gente? Podia. Então dá sim um arrependimentozinho, se a gente pudesse voltar atrás e mudar a história, mudaria. Mas, assim, não me arrependo da minha história até hoje, Certo, entendeu. certo. Eu agradeço cada momento que eu passei, mesmo os mais difíceis, onde eu até duvidei lá do cara lá de cima aí, né, que você duvidar que você fala, você fala: "E Por que aí?", eu, né? né, tipo: "Caraca, me Por pegou que para Cristo", comigo? né. Tá de brincadeira, né? Me esquece um pouquinho, né, tipo assim, tá de castigo. É. Mas, enfim, sei E, lá. ô Flavinha, apesar da gente estar num mundo muito diferente hoje, né, daquele mundo que você começou a tua carreira, se você pudesse dar algumas dicas para quem está iniciando na carreira artística hoje, o que que você falaria, hein?
então, e voltando, porque eu acho que eu não respondi a coisa da rede social. A rede social, por exemplo, só para completar, porque eu acho que eu não Sim, sim. respondi. Você falou da rede social, eu tenho muita dificuldade, eu apanho, eu peço, imagina, meus sobrinhos me ajudam, minha filha me ajuda. Então é uma era muito nova, mas de fato é uma era que não tem mais volta, né. Então, assim, Sim, ou sim. você entra nessa era ou você vai ficar perdido, obsoleto, vai ficar para trás. Então, é sim ou sim, não tem acordo, entendeu. Não dá para você resistência, não dá para você Uhum, resistir, eu uhum, resisti uhum. demais. Mas ele é um facilitador, ele é um agregador, ele Claro. é informativo, ele é libertário, então, assim, tem muita, muita, muita coisa, eh, de importante que a internet, a rede social trouxe pra gente. Então, a gente tem que entrar, inclusive as pessoas que estão começando na carreira, né, que vão estudar a base do teatro, enfim, que seja cinema, começar pelo cinema, faculdade de cinema Uhum, ou uhum. teatro, enfim, ou começar fazendo oficinas de televisão, ou de repente começar a carreira, assim, no susto como eu, que do nada, eh, fez um trabalho e aconteceu, né, e aí surgiram outros trabalhos e eu fui aprendendo na no dia a dia e na prática, digamos, Na né, e depois prática. é que eu fui Uhum, fazer a parte teórica. Então para essa uhum, pra essa turma que está começando, gente, não é um lugar de flores e e e glamour. Tem glamour? Tem. Tem flores? uhum, Tem. É legal? É divertido? É a beça. Quando dá certo, uau! É viciante, mas é uma carreira, árdua, é uma carreira difícil, é uma carreira trabalhosa, é uma carreira que depende de muita dedicação, de muita perseverança, de muito estudo, de muita fé, de muita personalidade, de muita eu acho que posicionamento também, e sabendo que esse lugar é um lugar importante, porque é um lugar da sim, fala sim. onde você Da pode fala. transmitir coisas para o mundo, e Total. você pode ser esse veículo, né. Então, A agarrem essa responsabilidade profissão aumenta, né. muito, então agarrem essa profissão com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, com muita amor mesmo e cuidado, né. E força na peruca, porque altos e baixos virão, Como todas as mas é profissões, uma né. profissão deliciosa e de muitos méritos e muitas glórias e transformador, porque a gente passa a aprender muito com os personagens e isso transforma a gente. Então é uma carreira que transforma a gente dia a dia. E a gente aprende com os personagens e com o público. É, isso fez parte do teu processo de desenvolvimento, né, você foi falando aí que você quando você olha lá para trás, você vê o quanto você foi mudando, né, a cada de tempos em tempos, isso inclusive imagino que tenha relação com o teu processo de formação de interpretação, de estudo de personagens, de adaptação de características, né, eu acho que a profissão do ator, da atriz, ela traz isso também, né, de você ter que estudar muito e tem que estudar, né, tem estudo, não tem mágica, né, você precisa estudar, é uma profissão que exige também um nível de profundidade, e que Eu isso acho te que como forma toda também, né. carreira, Exato. né, toda carreira, não tem jeito, a gente não pode parar de estudar, né, não pode parar de estudar nunca. As coisas vão acontecendo, o mundo vai se transformando, a tecnologia vai chegando, vai acontecendo, linguagens novas vão surgindo, narrativas diferentes, enfim, não dá para parar. Evolução, evolução. Flavinha, o papo tá muito bom, mas eu queria te fazer aqui 2 perguntas para a gente finalizar essa nossa conversa. A primeira delas é a seguinte: o que que você aprendeu de mais importante na tua vida? A gente falou muito de vida aqui, falou muito de história, falou muito de evolução. Se você tivesse que apontar a principal coisa que você aprendeu na tua vida, o que seria? Resiliência, Por quê? resiliência.
muita resiliência. Eu custei aprender o que é resiliência e o significado da palavra. Não o significado Uhum, escrito, mas o significado real, palpável da palavra resiliência. E não falo de pandemia, e não falo de nada. Eu acho que a gente vem, desde que a gente nasce, a gente vem tendo resiliências, né, na vida. uhum. Mas chega, às vezes, num momento que você vem acumulando resiliências, digamos, né? Aham, E aham. que você não sabe exatamente o que que é, você vai ali, né? Vai indo, a vida vai te levando, você vai indo. Aí tem um momento que você se depara com isso, você fala assim, meu Deus, né? E, e a única saída da vida é, de fato, é você ter esse sentimento da resiliência, do respira, Uhum. De saber que você, ei, apesar da pancada, você vai conseguir voltar, né, você é, vai vo- conseguir você. Não, fala, vai. não, é É isso, assim, isso. a origem, né, para quem não sabe, que resiliência tem muita teoria já por trás, né, mas a resiliência ela vem da física, né, e ela é aquele efeito, por exemplo, quando você pega uma bolinha de borracha, que você aperta a bolinha, ela afunda, quando você solta, ela volta ao estado normal, né. Esse processo de voltar ao estado normal é resiliência, do ponto de vista da física, né. E isso trazendo para nossa Eu vida não sabia. exatamente. É, então, trazendo para nossa vida é exatamente isso, assim, cara. Eu fui amassado ali, ou a minha forma foi alterada em algum momento, mas eu volto para o estado normal, né, eu tendo a voltar para o estado normal. Então, quando a gente consegue voltar para esse estado normal, a gente passou por um processo de resiliência. E concordo contigo, né, na vida inteira a gente passa por isso, né. É, e eu acho que eu tive muito, assim, depois da crise de ansiedade e, o Uhum, pânico que se instalou em mim, e me vi no fundo do poço, assim, tipo, né, uhum, quando você chega, uhum. assim, naquele sentimento, você fala: "Nossa", aí que você para pra olhar. E aí como se a tela, viesse a sua vida inteira, aí seu caminho, sabe aquele momento de reflexão que você para, e a pandemia me trouxe isso, muita reflexão. É o Uhum, olhar uhum. para tudo, é o olhar com lupa, né, não é porque quando a gente trabalha muito, a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo, você não vai indo no fluxo. Mas quando você entra em contato, você olha, você observa, você enxerga, você decodifica, você entende, e você Sim. fala: "Meu Deus, tô no fundo do poço e eu tenho que, né, não tem mais para onde ir, né, e eu tenho que voltar ao que eu era, né, digamos, Aham, né, aham. e renovada, né, de uma Renovado. forma diferente, né". E falar: "Ok, né, pode me dar porrada, mas tô aqui", né, que não é resistência, que é diferente, Que né, não é tipo resistência. resiliente, né, É, é. você é tipo bambu, vai e volta, né, você tá ali, né, E há então. alguns anos criaram um outro termo, inclusive, que é a antifragilidade, né, o ser antifrágil, ele é diferente da resiliência, porque ele diz que você, ao sofrer uma pancada, né, ao invés de você só voltar para o estado normal, você volta para o estado normal, só que você volta mais forte. Então é a antifragilidade, né. Tem alguns livros interessantes sobre esse assunto. Antifragilidade? Antifragilidade, é. Olha, Depois dá uma aprendi mais pesquisada. uma, hein, gostei, Depois eu te passo uns gostei, links aí, tem um antifragilidade, material legal. porque sou bem eu, bem eu, bem eu. Eu E viro Flavinha ameba, mas com custo, mas eu volto, entendeu? você Tipo, volta, é isso né, aí, é isso aí. volto. E pra gente fechar, se você pudesse indicar alguma coisa que você leu, ou assistiu, ou ouviu, e que foi interessante pra você, que você possa compartilhar aqui com quem tá ouvindo a gente, qual seria aí sua dica? Que eu li.
Eu não tenho lido muita coisa há muito tempo por conta dessa que eu não Assistiu, pode ser consigo. um série, filme, documentário, Deixa eu podcast, qualquer ver. coisa. É, eu não vi, mas dizem que muito legal, que vale a pena assistir, que acabou de lançar, que é o documentário da Britney Spears, Hum, falando de fama, falando do sucesso, a pressão psicológica, o dinheiro. Então vocês veem que, deve ser interessante. voltando um pouco ao tema, Sim, sim. do início da carreira, essa coisa lúdica que todo mundo acha que a vida do ator, né, do mito, da fama mundial e uau, aquela coisa toda, por trás não tem pessoas que sofrem, que passam por processos muito dolorosos, e que por trás é uma coisa e na frente da câmera tem que estar linda, maravilhosa, sorrindo, Uhum, deusa, sexual e linda. Eu não vi o documentário dela, mas, já tá, eu acho que nos streamings, uhum, uhum. então vale a dica, Eu li porque eu uma tô crítica curiosa também. e eu acho que vale todo mundo Deve uma ser bem reflexão interessante. boa. Deve ser bem É. interessante. Ela sofre muito, diz que é muito, que você se toca muito, sabe, que te pega muito, assim, você Aham. fica muito, você chega a chorar, assim, sabe, se Legal, identifica legal. e Fica a se dica. penaliza. Uma Fica a boa dica. dica. Senhoras e senhores, Flávia Monteiro, Flavinha, super obrigado, viu? Uma delícia conversar com Imagina. você. Você é uma simpatia de pessoa. Desde o primeiro contato que eu fiz com a Você também. Flávia, ela foi super generosa, super atenciosa. A gente precisou remarcar várias vezes e ela pedindo mil desculpas porque a gente tinha que remarcar. Então, muito, muito querida, e que bom que você está aqui nesse podcast, que bom que a gente conversou, e vai ficar aí registrado nos históricos aí do Spotify, Deezer, enfim, nosso papo vai ficar por aí para Eba. a história. Diferente das Chiquititas lá naquela época, que hoje não tem, é difícil encontrar, nosso bate-papo vai perdurar aí por muitos anos. Oba, isso é bom, graças a Deus, né. É isso Ai, aí. obrigada tecnologia. Isso aí, isso aí. Ô Flavinho, como é que as pessoas podem te encontrar, quem ainda não te achou nas redes sociais, já que a gente falou de tecnologia? Então, eu tô no Instagram, Flávia Monteiro. Uhum, Flávia Monteiro, tipo, só Flávia Monteiro. No YouTube, eu tô oficial Flávia Monteiro. tá, No Twitter, Flávias Monteiro, porque seria Flávia Soares Monteiro, é porque eu não consegui Flávia Monteiro, então ficou tá bom. Flávias Monteiro. É. E no Facebook, Flávia Monteiro. Beleza, vou colocar aqui na descrição desse episódio todos esses links aí vocês estão ouvindo, se quiserem Oba. acessar, fica mais fácil, tá bom? Flavinha, super obrigado de novo, viu? Querido, obrigada a você, obrigada pelo carinho, pelo convite, um papo delicioso. Conversamos, que fique para a eternidade, com todo o meu amor. Enfim, o que eu desejo para todos sempre, que vai ficar eternizado e que isso é para sempre, é saúde, muito amor no coração, muita empatia, muita esperança e fé. O resto a gente Amém. corre atrás. Muito Amém. bem. Pessoal, obrigado por assistirem e ouvirem a gente até agora aqui. Acompanhe também as redes sociais do podcast Movendo-se, que é o @Movendo-se, tudo junto. E a gente se conecta em breve em mais um bate-papo. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços.